Direto da redação Jovem Pan News. Vamos lá, edição de segundona, 17 de setembro, para você que está ouvindo a Pan Maringá. Vou dar uma dica para você ir em Sarandi. Se você está em Sarandi ouvindo a Jovem Pan, na Farmácia Liceu Igreja ali, que é uma loja novíssima, moderna, com ofertas que eu vou passar agora, que vai deixar você completamente crazy para ir lá e aproveitar essas ofertas, como o kit shampoo 3CM 400ml, mais condicionador, apenas R$12,90 cada. Tá legal esse preço, em desodorante Nivea, aerosol, 2 unidades por R$8,99. Tem pomada Bepantol, fórmula eficaz, R$17,90 cada. Jean Bozano, R$9,90, e tem Sorine, R$19,90 cada. Os aposentados ou maiores de 55 anos de idade cadastrados no Clube Nicei da Melhor Idade tem aquele desconto legal todos os dias em medicamentos tarjados e de uso contínuo. Agora, se você ainda não é cadastrado, vai lá e aproveite, faça hoje mesmo em qualquer unidade Nicei. É mais que farmácia. Muito bom dia, Paulo Caetano. Oi, Carioca. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte Jovem Pan. 9 horas e 14 minutos. Agora é hora de informação aqui na Jovem Pan. Confusão em jogo de futebol acaba com um baleado em Mandaguari. Mais um motociclista morre em acidente aqui em Maringá. Hoje é o último dia para a Justiça Eleitoral decidir quem é ou não candidato na eleição. E ainda, hoje tem Sim Esportes com Orlando Gonzalez. Tempo e temperatura. Agora em Maringá, 17 graus, céu nublado e o sol pode aparecer entre nuvens. Também pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã o sol aparece entre nuvens, não há previsão de chuva e as temperaturas vão variar entre 17 e 29 graus. Vamos para a manchete do jornal O Diário. Hoje é o Diário Online, hein? Manifestantes realizam ato de apoio a Bolsonaro na Catedral. Outra matéria que você pode ler no Diário é: denúncia de maus tratos contra animais crescem quase 300% em Maringá. Essas e outras notícias, Paulo, você pode ler assinando o Diário, ligando no 3221 6001, 3221 6001. E agora vamos chamar Roberto Lima, porque tivemos de tudo nesse final de semana em nossa região: roubo em estacionamento do supermercado, homem baleado em jogo de futebol e invasão à residência. Bom dia, Roberto Lima. Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia, Carioca e os amigos da PAN. Pois bem, Paulo, vamos então atualizar aqui as informações do que aconteceu no final de semana aqui em Maringá e também na nossa região. Começando por Cianorte, um assalto um tanto inusitado aconteceu na cidade da moda, do vestuário. Um ladrão, portanto, conseguiu entrar em um apartamento e assaltou a moradora no centro ali da cidade. A polícia militar ela foi comunicada do roubo por volta de 8h20 da noite, aonde em contato com a vítima, a mesma informou que foi abordada dentro da sua própria residência por um homem moreno claro, baixo e de camiseta escura. E ele estava, claro, armado de pistola e acabou então anunciando o assalto e subtraiu dela certa quantia em dinheiro e um celular também aí, portanto, da vítima. Após a prática do roubo, o homem acabou então se evadindo do local, pulando pela sacada do apartamento, deixando a vítima trancada em um quarto. Foram feitas várias buscas nas imediações, porém, nenhum suspeito foi localizado. Bom, um homem, Paulo, foi baleado durante uma partida de futebol em uma associação esportiva na manhã deste domingo em Mandaguari. As primeiras informações são de que 2 jogadores teriam sido expulsos do jogo devido a um lance. E com o desentendimento, um dos envolvidos, um jovem ali de 19 anos, teria ido até a sua residência e voltou armado. O suspeito, portanto, ele atirou contra o jogador, que ficou gravemente ferido no local, e foi preciso o helicóptero do SAMU sendo ali mobilizado para socorrer a vítima. Em nota, a diretoria da associação lamentou o ocorrido e afirmou que a situação se trata de um caso isolado e que fugiu do controle e, claro, contraria os princípios, valores e propósitos da entidade. Bom, e agora aqui falando sobre Maringá, Paulo, enquanto uma pessoa estava fazendo compras em um supermercado,
Um homem teve, portanto, seu carro furtado no estacionamento ali do estabelecimento. Portanto, esse caso ocorreu aqui na cidade de Canção e as primeiras informações são do boletim de ocorrência da Polícia Militar. Conforme as informações, o homem estacionou o veículo ali por volta de 7h30 da noite no supermercado que fica localizado na Avenida Paraná, isso na Zona 7 aqui de Maringá, e ao retornar das compras, acabou então não encontrando o seu veículo no local e acabou então na sequência chamando a PM, que registrou o boletim de ocorrência. Tá aí, portanto, são as informações deste final de semana aqui em Maringá e também na nossa região. Paulo, voltamos no decorrer da programação com mais informação. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. E agora um assunto delicado, principalmente em Maringá, os acidentes com motos. Já há bastante tempo a gente tem falado sobre essa questão aqui na Jovem Pan, temos cobrado o poder público, mas até agora não vimos ninguém fazer nada a respeito. E nesse final de semana mais um acidente, Agnaldo Vieira. As motos estão matando muito em Maringá, hein? Muito bom dia, Paulo Caetano, Carioca e os queridos amigos da PAN. Realmente o índice de acidentes envolvendo motociclista está muito grande, viu, Paulo? E até de morte também tem aumentado. O motociclista Guilherme Facei Casagrande, de 25 anos, morreu na noite de sexta-feira após sofrer um grave acidente com a sua moto CBR 1000. Guilherme, que estava acompanhado de uma jovem, trafegava com a moto pela Avenida Juscelino Kubitschek quando perdeu o controle da direção na rotatória, no cruzamento com a Avenida Serra Azul, na Zona 2, aqui em Maringá. Com a queda, o motociclista foi arremessado contra uma grade de proteção que existe no local. Equipes do SIAT, com apoio do médico do SAMU, estiveram no local prestando atendimento ao motociclista, que sofreu um trauma de crânio e também de tórax. A vítima foi encaminhada até o Hospital Santa Rita, onde sofreu 2 paradas cardíacas. Guilherme Facei não resistiu e morreu. A adolescente de 17 anos, que era passageira, foi hospitalizada com ferimentos leves. Paulo, o índice realmente está grande de acidentes envolvendo motociclistas e alguma coisa, como a gente sempre diz aqui na PAN, tem que ser feito, né? Antecedendo a Semana do Trânsito, que começa amanhã, há uma reunião marcada para hoje no Paço Municipal às 10h30, com vários representantes da sociedade civil organizada, inclusive também com representantes dos motociclistas. Então é uma reunião para tentar achar um meio termo, né? Achar um denominador comum para resolver, para diminuir esse número drástico de acidentes envolvendo motociclista. Paulo, essa é a informação. A gente volta daqui a pouco com mais informações de Maringá e também da região aqui nas edições do PAN News. Um forte abraço a todos, uma excelente segunda-feira. E sinceramente o que nós esperamos é que o resultado dessa reunião tenha efeitos práticos, que o número de acidentes aqui em Maringá seja realmente reduzido. O que não dá é para o poder público assistir tudo isso e simplesmente fingir que não está acontecendo nada aqui. Já passou da hora de alguém fazer algo a respeito, tirando toda a parte emocional e sendo racional. As pessoas só se preocupam com as coisas quando acontece no quintal delas. Então, se um parente ou um amigo meu se acidentar e vier a morrer por conta de moto, aí eu vou me preocupar. Tá na hora de parar de ser assim. Maringá, vamos abrir o olho. A gente precisa acordar para algumas questões. E a questão do trânsito, principalmente com relação às motocicletas, é importantíssimo a gente pensar nisso nesse momento. Jovem Pan, nosso produto é a credibilidade. E agora vamos falar de política, eleições e o momento eleitoral, porque o prazo para que a Justiça Eleitoral defina quem é ou não candidato termina hoje. Ângelo Rigon, ainda assim nós podemos esperar que as coisas mudem, né, depois dessa data de hoje, porque nós já temos de tudo nessa campanha: candidato preso, candidato que sai da cadeia e continua fazendo campanha como se nada tivesse acontecido, candidato que está impugnado, mas está no pleito, a justiça dá parecer contra ela mesma. Bom dia, Ângelo. Com tudo isso, a coisa no Brasil realmente é desajustada, hein? Bom dia, Paulo Caetano, Carioca e amigo ouvinte da Jovem Pan. Pois então, Paulo, termina hoje oficialmente um prazo para que a Justiça Eleitoral
possa julgar e divulgar o julgamento dos pedidos de registro de candidatura a todos os cargos públicos que estão em disputa nessas eleições. No Paraná, informa o site do Tribunal Regional Eleitoral, são 450 pedidos para deputado federal e 764 para deputado estadual, além de 16 para a disputa do Senado e 10 para governador. O Ministério Público Eleitoral pediu a impugnação de 62 candidatos, entre eles alguns nomes conhecidos, como o ex-governador Beto Richa, que acabou de sair da prisão, e o ex-ministro Ricardo Barros. O pedido de impugnação da candidatura de Barros já foi julgado e deferido, antes mesmo da candidatura do governador. Barros sempre esteve um passo antes de todos os outros. Isso quando se fala em justiça e principalmente justiça eleitoral. Basta lembrar aqui o caso do Pupim no TSE e o do Gilmar Mendes em relação aos cargos comissionados do tempo que o irmão mais velho era prefeito e 0 advogados em sua administração. O Ricardo soube e até houve comemoração da decisão por antecipação. Houve até uma carreata 24 horas antes da decisão ser assinada e publicada. No caso deste ano, o TRE passou por cima de uma decisão do próprio tribunal, que havia decidido que Barros ficaria sem direitos políticos, ou seja, sem disputar as eleições até 2024. Havia até anexado ao processo uma certidão dando contas de que ele estava inelegível. Mas estamos no Brasil, mesmo Brasil de Antony Garotinho, que também teve sua candidatura a governador pelo Rio de Janeiro garantida por uma decisão da Justiça Eleitoral, apesar de também constar como infrator na Lei Ficha Limpa, dele estar inelegível. Amanhã, Paulo, terça-feira, é o último dia para a substituição de candidaturas e o prazo final para que as urnas sejam lacradas com o nome definitivo dos candidatos. O ex-vereador Jones Dark de Jesus, o Negrão Sorriso, de acordo com publicação oficial feita hoje, segunda-feira, substituirá o ex-deputado federal e ex-presidente da Paraná Esporte, o ex-comunista Ricardo Gomide, como candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados Federais. Gomide tinha decidido sair fora da campanha por conta de uma condenação, e Negrão Sorriso, ex-vereador em Maringá, teve o nome referendado à convenção do PROS, o partido do helicóptero, mas acabou ficando de fora. Ele chegou a gravar um vídeo até expondo nas redes sociais a impressão que teve de que fora vítima de discriminação racial por parte do PROS, o partido que no Paraná é presidido pelo deputado federal Toninho Anchir, que foi eleito 4 anos atrás pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT. No final de semana, a coligação Paraná Forte, que tem o PT, o PTB, o Democratas, o PMN, PMB, PSB, PSDB e PROS, voltou atrás diante das acusações feitas pelo Negrão Sorriso e mandou um pedido ao TRE. Com a substituição, o Jones Dark será, portanto, candidato a deputado federal com o número 9011 e o slogan "Os últimos serão os primeiros". Ele até já começou a fazer campanha nesse final de semana na internet, mas oficialmente ainda está correndo o prazo de 5 dias para as eventuais impugnações. No caso do Negrão Sorriso, ele ameaçou chutar a lata contra os dirigentes do PROS e pelo menos dessa vez parece ter funcionado. Por enquanto é só, volto no decorrer da programação e à noite no Jurassic Pan. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Enquanto o Negrão Sorriso chuta lata, eu toco a bola para Orlando Gonzalez. Carioca, nós vamos de esportes agora com Orlando Gonzalez. Tem os destaques do esporte regional aqui de Maringá e vai falar também de Campeonato Brasileiro, o jogo da ambulância que aconteceu lá entre 2 times aí muito bons. Vamos de Orlando, bom dia, Orlando. Jovem Pan. Esportes. Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, amigos da Jovem Pan. A delegação de Maringá encerrou no último fim de semana, no sábado, a sua participação nos Jogos da Juventude do Paraná em Toledo. A cidade de Canção totalizou 21 medalhas por modalidades. Nos 9 dias de evento foram 11 ouros, 6 pratas e 4 medalhas de bronze. Alcançou a marca de 429 pontos e fechou a competição em 3º lugar na classificação geral. Londrina foi a vice-campeã com 436 pontos e a delegação de Curitiba obteve o primeiro
primeiro lugar com 496 pontos. No vôlei maringaense, imbatível no campeonato estadual adulto está o time do Copel Telecom, venceu a 5ª partida em sequência no fim de semana lá no ginásio de esportes do Jardim Paulista, fez 3-0 novamente na equipe de Foz do Iguaçu e assumiu a liderança do campeonato paranaense, tem 14 pontos, 1 ponto à frente da equipe do Caramuru, e o Copel Telecom volta a jogar na próxima terça-feira às 20 horas contra a MVP Maringá, também no Jardim Paulista. O Grêmio Maringá, depois de um ano, aquela saudade toda de jogar no estádio Lee Davis, 1 ano e 5 meses sem atuar no WD, enfrentou o Arapongas, até então estava vice-líder, com 2 vitórias em sequência, perdeu para o Arapongas de 2-0 e com o resultado o Grêmio permanece com 6 pontos, mas caiu do 2º para o 3º lugar na classificação. Volta a jogar no próximo dia 23, às 15h30, contra o Colorado, lá em Colorado, pela 5ª rodada deste Campeonato Paranaense da 3ª Divisão. No Paranaense Sub-19, o Maringá Futebol Clube enfrentou o Paraná Clube no fim de semana na capital do estado, perdeu de 5-0, foi goleado. O time Sub-17 jogou no centro de treinamento tricolor e empatou com o time do Coritiba de 2-2. Paulo Caetano, no fim de semana, bola rolando também pelo Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. O incrível Corinthians venceu o Sport do Recife em casa de goleada, em 2-1, o segundo gol aos 43 minutos do segundo tempo. São Paulo empatou com o Santos 0-0, o Santos perdeu uma baita oportunidade de vencer a partida, mas ficou no 0-0, atuando na Vila Belmiro contra o tricolor do Morumbi no clássico Sansão. O Bahia, jogando em casa na Fonte Nova, empatou de 1-1 com o Palmeiras. O Atlético Paranaense obteve boa vitória contra o Fluminense 3-1, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0, Botafogo derrotou o América Mineiro 1-0. No clássico Vasco e Flamengo, o Vasco do Carioca, o Flamengo do Paulo Caetano, 1-1 no jogo lá no Mané Garrincha, o jogo da ambulância. O Grêmio venceu o Paraná Clube 2-0 e o Ceará derrotou o Vitória também 2-0. Por enquanto o São Paulo é líder, tem 50 pontos, o vice-líder é o Internacional com 49. O Inter joga hoje, fechando a rodada, contra a Chapecoense às 20 horas na Arena Condá em Chapecó. É isso, Orlando Gonzalez para a Jovem Pan. Jovem Pan Maringá. Cobertura em 175 cidades. Para encerrar o painel de hoje, eu tenho uma última notícia aqui. É que hoje a CPI do Transporte Público de Maringá vai escutar os depoimentos do secretário de Gestão, Rogério Calazans, e vai escutar também o ex-vereador Humberto Henrique. Depois do depoimento do secretário Gilberto Púrpura na semana passada, a impressão que temos é de que essa CPI foi apenas para inglês ver. O que resta é esperar os depoimentos de hoje para a gente ter certeza. O que a gente almeja, o que a gente quer é que a administração esteja olhando pelo interesse da população de Maringá, sobretudo os que usam o transporte público. Por quê? Porque os preços não são baratos. Os preços do transporte Maringá é um preço caro. Se você fizer a somatória do que se gasta, é muito caro. Quer dizer, e o prefeito veio aqui, disse que a empresa estava quebrada, mandou uma carta para a prefeitura dizendo que estava quebrada. Foi essa expressão que o prefeito usou aqui. E de que romperia esse contrato para resolver essa questão e a população seria beneficiada. Não é o que está parecendo. A gente espera que as falas sejam exatamente igual às atitudes. Ouvinte Jovem Pan, participe com a gente do Pan News. É só você mandar um e-mail para jornalismo@jovempan.net, fazer contato com a nossa redação no 21010001 ou ainda pelo WhatsApp Jovem Pan 99909-1013. Jovem Pan Maringá, 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.